imaginou comprar um produto sabendo que você não está comprando exatamente aquilo que você está vendo? Por exemplo, você compra um brownie, que não é só um brownie, um pão de queijo, que é muito mais que só um pão de queijo? Ou melhor, já pensou que maravilha seria se toda compra que a gente fizesse, a gente de quebra estivesse ajudando alguém ou uma instituição? Se o ato de comprar tivesse também um cunho social? Calma, eu vou explicar. Ou melhor, na boa, quem vai explicar é o Caio, responsável pela empresa Isso Não É. Isso não é o quê, Caio? Conta pra gente. Olá, Silvia, tudo bom? Primeiro, obrigado, por estar aqui hoje falando um pouco da Isso Não É. E a Isso Não É exatamente isso que você falou, né? A gente é a chance de fazer o bem sem impactar na sua rotina, no caso, fazendo a transformação do seu consumo em impacto positivo. Então, basicamente, a lógica é essa. Cada produto que você compra, automaticamente você já viabiliza uma doação para uma ONG, tipo parceira da Isso Não É, e a gente vai fazendo essa doação e prestando conta, e você vai continuar fazendo aquilo que você faz todos os dias, que é, tipo, consumir o produto que você gosta, mas dessa vez ajudando outras pessoas. Eu adorei esse conceito, adorei essa ideia, justamente porque eu escuto muito das pessoas assim: ah, eu quero ajudar, mas eu não sei como. Ah, eu quero ajudar, mas não tenho tempo. Um dia eu vou com você em alguma instituição fazer alguma doação. E eu falo, gente, não precisa esperar tanto, né? E você conseguiu aí com essa ideia de incorporar, né? Esse cunho social, essa ação social, essa consciência, né? Na verdade, social, no nosso dia a dia, né? E aí Isso Não É nasceu exatamente disso, né? Aqui em casa, a gente meio que falando sobre doação, a minha esposa falou, vamos fazer uma doação esse mês, e eu disse que não daria para a gente fazer por causa do dinheiro, estava meio ruim e tal. E aí, quando eu me deparei, 2 semanas depois, a gente estava fazendo uma viagem para os Estados Unidos, ou seja, acabava tipo gastando o dinheiro que eu disse que não tinha para fazer uma doação. E aí eu comecei a pensar muito, e se naquela viagem já tivesse uma doação embutida, né? E vi que a doação, na verdade, era uma questão de prioridade mesmo, não falta de dinheiro, que às vezes você acaba tendo, mas não priorizando aquilo. Então, como o consumo é algo que a gente faz intuitivamente todos os dias e todas as horas, né? E a gente acredita muito que a doação precisa ser um ato tipo cotidiano e repetitivo, a gente viu aí uma boa sacada de juntar o consumo com a doação. Então, assim, você não precisa mais nem falar que não tem tempo, ou então que não tem o dinheiro. Você já vai estar doando, fazendo aquilo que você já faz todos os dias. Sim, sim. E isso funciona para qualquer tipo de produto, para qualquer tipo de serviço. Quando que o isso não é possível? Então, atualmente a gente faz com qualquer tipo de produto, né? O serviço ainda tem um pouco de uma lógica de negócio um pouco tipo diferente que a gente ainda não conseguiu fazer, mas com o produto ele funciona com todos os tipos. Então, hoje a gente tem brownie, tem pasta de amendoim, tem a carteira, tem bag, tem tênis, tem biscoito de brownie, ou seja, qualquer tipo de produto é possível fazer uma collab com a Isso Não É. Então, até aqui um convite, né? Se você tiver uma outra empresa de produto, qualquer um que seja, fala com a gente, entra lá no nosso site, manda uma mensagem, porque é possível a gente fazer uma collab e lançar um produto junto, e aí desse produto junto a gente tira uma parte que é destinada para as ONGs todos os meses, né? A gente acredita muito nessa doação de maneira recorrente, então a gente faz a doação todos os meses para as ONGs. E me conta uma coisa, que deve ser uma dúvida aí de muita gente também. Quando eu vou comprar um produto, vamos colocar aí o pão de queijo, né? Já que eu tô aqui em BH e eu tô doida pra ver, isso não é aqui em Minas. Mas aí eu compro um pão de queijo, um saquinho de pão de queijo congelado pra comer em casa. O dinheiro vai sair dessa compra que eu já faria. Isso é um produto que vai ser exclusivo da Isso Não É e ele vai ter um valor diferenciado e essa diferença é que vai pra Isso Não É. Como é que é? Vamos lá. Falando um pouco do modelo, né, tipo de negócio da Isso Não É mesmo, hoje a gente cria produtos sociais em colaboração com outras empresas.
Então, vamos dar o exemplo do pão de queijo. Vamos supor que tem uma empresa de pão de queijo que quer lançar um produto social junto com a Isso Não É. E aí, vamos supor que a gente lance o Isso Não É só um pão de queijo, certo? Aham. Esse produto, ele é, tipo, todo produzido e comercializado pelo o parceiro. Então, ele vira um produto social dentro do portfólio dessa outra empresa. No final, tipo, de cada mês, é pago um royalty por licenciamento da marca da Isso Não É. Então, todo mês tem uma porcentagem lá que vai para Isso Não É pelo uso da marca. Uhum. Esse pagamento que é feito para Isso Não É, a gente pega ele e divide 50% com a ONG que a gente escolheu junto, a Isso Não É e o parceiro. Então, esse pagamento, basicamente, ele já está dentro do preço. Então, o cliente não precisa pagar nada além disso, é o preço que está sendo já cobrado lá na gôndola, já tipo no final, é o preço que já tem a doação embutida nele. Uhum. Tá, então é um produto exclusivo e diferenciado, feito em parceria com a Isso Não É e a empresa que está ali fabricando esse produto, né? Exato, a gente até gosta muito de falar que a Isso Não É, ela é a empresa de impacto social. Então, a gente entende que colaborar é muito melhor do que, no caso, competir. Então, a gente não compete, tipo, por mercado, por vender, ser o melhor pão de queijo de todos. Tipo, para a gente é mais legal que tenham mais empresas querendo fazer mais pão de queijo, mais suco, mais, tipo, sorvete. Então, cada empresa acaba agregando um produto de collab da Isso Não É no seu portfólio. Então, pode ser que tenha o Isso Não É um pão de queijo da empresa X, Uhum. que vai ter uma cara, né, a embalagem dessa outra empresa, e pode ser que depois tenha o Isso Não um pão de queijo da empresa Y, que vai ter uma outra cara, um outro ali formato. A nossa ideia é que a gente seja uma opção do bem para aquele consumidor que já gosta daquela marca e daquele produto, ter a opção na gôndola de comprar algo que, além de tipo alimentar ele, alimente outra pessoa. Aham. E assim vai. Então, é por isso que eu sempre falo assim, qualquer empresa hoje pode fazer uma collab com a Isso Não É. Independente da gente já ter um brownie com o brownie do Luiz, nada impede de ter uma outra empresa de brownie, como a gente já tem hoje em dia, com outro tipo de produto, ou até com o mesmo, mas porque ela vende para públicos que são outros, né? Não são as mesmas pessoas que consomem. Sim, outro mercado. Agora, o legal, Caio, é que assim, como eu falei no início, muita gente quer ajudar e não sabe como. Você tá sim resolvendo um problema do consumidor, mas você também está resolvendo um baita, não problema, mas incentivando que as empresas tenham esse braço social. Então, se uma empresa também não sabia como ela poderia atuar no social, você está dando para ela aí uma baita de uma opção, né? E que é Exato, muito atrativa, porque ela vai continuar vendendo, é o exatamente. produto dela que vai estar ali no mercado, mas com uma proposta e um apelo muito diferente, né? E hoje em dia isso é muito esperado e muito pedido mesmo, né, para as empresas, que elas tenham esse posicionamento social. A gente fala tanto dos ESGs, né? Que são aquelas políticas de governança, de sustentabilidade, de ambiente e do social também das empresas, e que vai muito de encontro com a proposta da Isso Não É, né? A empresa que ainda não tem essa atuação no social, você acaba solucionando isso para ela, né? Exato, e é até legal você falar isso, porque quando a Isso Não É, ela começou, né, quando a gente idealizou tudo, foi nessa viagem que tipo, eu fiz lá na Lua de Mel e eu conheci uma outra empresa lá fora que vendia barrinhas de cereal e a cada vez que você comprava a barrinha, você fazia uma doação para crianças na África e tal, e aquilo encantou tipo demais, porque eu já tinha ido comprar uma barrinha, então foi isso, né, foi tipo essa lógica. Então, quando a gente chegou aqui e montou a Isso Não a gente tipo, começou a fazer a produção própria do nosso brownie. A gente foi testar com um brownie próprio. Então, a gente mesmo fazia o produto e vendia. Era uma coisa, tipo, dentro da Isso Não era uma empresa de produto só. E aí a gente sempre com um sonho de não ser a empresa de brownie, ser uma empresa com um mix de produtos gigante, porque a gente queria tornar o ato de doar cotidiano. Então,
eu não ia, o Caio, isso não iria tipo, conseguir fazer 10 tipos de produto. E aí todo mundo que gostava da Isso Não É, seja donos de outros aí negócios, falava assim, putz, eu queria ter um pouco de Isso Não É aqui dentro, não sei como e tal. E a gente começou a ver que o grande negócio da Isso Não É era o impacto gerado e não a produção do produto em si, que a gente nem sabia muito bem fazer. E aí que surgiu a ideia da gente parar de produzir, né? E linkar a parte que a gente entende mais, que é a parte do impacto, em outras empresas que já produzem. E aí a gente, Uhum. no caso, fazia um casamento das duas melhores coisas de cada, que é o cara, ele produz, sabe como produzir, sabe como vender e tem braço para isso. Porém, ele quer ajudar e não sabe como, não tem braço para isso, não tem gente, né, para fazer isso e não faz a mínima ideia do como começar. E quando ele pensa em começar, vem sempre aquela máxima do tipo, cara, eu vou estar doando e não vou estar tendo nada em troca, não vou estar vendendo, será que eu estou perdendo dinheiro? Não estou e tal. E a gente falou, não, vamos fazer então a junção. Vocês fazem para a gente a produção, que é o que vocês já sabem fazer e o que entendem tipo de melhor. Isso não é, vira o braço social do parceiro, dá o que a gente tem de melhor, que é a parte de gerir o impacto. E além disso, eu trago para você a melhor solução para você entrar na parte de impacto social, que é você vai doar e ao mesmo tempo você vai vender, você vai estar ganhando dinheiro. Automaticamente, Uhum. se você doar muito, quer dizer que você vendeu muito, ou seja, é uma relação ganha-ganha-ganha, né? Aí isso não é ganha, o parceiro ganha, a ONG ganha, porque ela tem uma doação que é feita mensalmente, que é uma outra coisa que a gente bate muito aqui na Isso Não que a gente aposta muito que a doação seja feita de maneira recorrente e o mundo ganha também, né? Acaba que todo mundo ganha nessa lógica aí. Muito legal, muito bacana. Eu ia te perguntar exatamente isso. Você já tinha visto esse modelo em algum outro lugar? Se isso foi uma inspiração que você já viu que lá fora deu certo e trouxe para cá, mas vocês acabaram adaptando, né? Você viu uma ideia parecida. Sabe que eu vi isso também em Moçambique. Em 2019 eu fui para Moçambique fazer um trabalho e no aeroporto tinha umas pulseirinhas que quando você comprava, elas iam para ajudar as crianças aí que estão sofrendo com malária e ajudar também nas pesquisas para vacina contra a malária. E na hora eu bati o olho, sabe quando você nem olha direito a pulseira? Quando eu vi aquele apelo, eu falei, gente, é claro que eu vou comprar. E era assim, $1, sabe? E eu achei genial essa ideia. Porque a pulseira, ela é bonita. Então, assim, não era aquela coisa que eu comprei só pra constar, não, sabe? Eu uso ela. E toda vez que eu bato o olho, eu sei que ela não é só uma pulseira também, né? Que é bem o conceito de vocês. Daí, né? Daí. Então, assim, você, na verdade, viu uma ideia lá de fora e adaptou. Exato. De uma forma que eu achei até muito melhor, porque aí dá para todo mundo entrar, dá para todo mundo participar, né? Exato. Assim, a ideia vem da questão do produto social mesmo, né? Que já existem várias vertentes do compre um e doe outro igual, né? Tem várias vertentes quando a gente pensa em tipo impacto social ali voltado para as empresas 2.5, né? Que ganham dinheiro, mas também doam, que são empresas, mas também tem um lado tipo social aflorado. Mas é isso. A ideia ela veio de um produto único, né? A gente trouxe para cá e continuou com isso. A gente iniciou com isso. Mas na minha cabeça, Isso Não É, ela nunca foi, ou seja, ela nunca deveria ter sido uma assim, empresa só de brownie. Eu sempre quis fazer mais coisa, porque o meu sonho mesmo era fazer com que Isso Não É fosse uma nova assim, opção de marca no mercado, dentro do supermercado mesmo, do cara olhar para aquela marca e falar, eu vou comprar essa porque eu sei que essa gera impacto, e ele tipo visualmente identificar isso e ele também fazer isso de maneira que, tipo, meio que repetitiva, podendo comprar um Uhum. brownie, um detergente, um sabão em pó, um pão, um leite condensado. A gente queria ter um mix grande o suficiente, que esse é o sonho ainda, tipo, da Isso Não É, para que a gente consiga fazer as pessoas, tipo, doarem todos os dias, né? Esse é o nosso sonho. A gente adaptou para cá, porque a gente viu que, do jeito que a gente fazia, dificilmente a gente iria conseguir chegar nesse sonho, porque tipo, talvez até financeiramente, mas também numa questão lógica de braço e de também esforço, a gente não conseguiria ter fábricas para todos os tipos de produto e produzir tudo
com vários nichos também, tipo, diferentes. Então, a gente Uhum. mudou para o modelo de collab, que faz total sentido, porque você para de fazer a competição, né, de querer vender mais brownie do que todo mundo, e parte para a parte da colaboração, que é tentar trazer o maior número de empresas de brownie, de sorvete para dentro, e meio que todo mundo colaborando, e a parte da competição fica por cada tipo, empresa, né, tipo, por fora. Sim, Então, sim. assim, é um caminho mais fácil, é um caminho mais legal, porque você acaba fazendo uma colaboração, né? Tá todo mundo tipo meio que em prol do mesmo ali, do mesmo objetivo. E a gente está bastante confiante, assim. A gente começou a rodar o modelo da Collab em setembro agora, tipo de 21, então é muito novo ainda. A gente tem 4 meses, 5 meses agora nesse modelo novo, né? A Isso Não É, tipo, já tem quase 2 anos no modelo, desde que nasceu, mas no modelo novo tem 4 meses. Uhum. E é o modelo que está dando para a gente aí a escala maior, a gente está chegando em todos os tipo, lugares do país, então está sendo mais legal, está sendo mais interessante em todos os formatos e quesitos, aí, desde do financeiro até do impacto. Eu ia te perguntar, essa é a minha próxima pergunta também. Como é que está sendo a receptividade com as empresas? Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa que já sou antenada nesse tipo de coisa, que já dou preferência, mesmo que eu pague um pouco a mais, mas se eu sei que aquele produto ele vai impactar de alguma forma a vida de outra pessoa, ou de uma instituição, ou de uma ONG, eu não penso duas vezes. Eu sempre faço essa opção, eu sempre faço essa escolha, né, de produtos que tenham essa pegada social, né, de impacto, ou seja, consumir localmente também, que a gente tem muito isso desde o início da pandemia, isso ficou muito forte, né, da gente consumir de produtos locais ao invés das grandes marcas. Eu tenho já essa consciência porque eu trabalho com isso, eu converso com as pessoas que estão envolvidas nisso e eu vejo que o impacto acontece de fato, né. Você acredita que os consumidores estão também cada vez mais conscientes e que vão sempre optar por esse tipo de compra também? É uma mentalidade que está ganhando força no Brasil e com as empresas também, de terem essa causa social, esse braço social na corporação? Cara, a gente acredita muito, né? E a gente espera muito que isso venha a ter mais força. A gente entende que é um processo, né? É um processo. As empresas já estão tipo começando a ver isso, e não é nem porque o Caio está fazendo, ou a Silvia está fazendo, ou alguma outra empresa está fazendo, é porque o mercado está pedindo. Então, assim, hoje é muito claro que empresas que pensam no lado tanto tipo no social, no ambiental, que tenham um pouco dessa preocupação, elas ganham dinheiro. Então, assim, isso dá dinheiro. Não adianta você pensar nisso também como uma filantropia só por filantropia. Então, o mercado pensa nisso como uma ferramenta. Então, as empresas já começam a pensar. A gente ainda tem uma dificuldade, assim, não é tão simples de você tipo, bater lá e falar, eu faço isso, vamos fechar e está tudo feito em um mês, está tudo feito, porque é tudo muito novo. Eu costumo falar que, assim, aqui na Isso Não É, a gente erra provavelmente o dobro do que alguém que abre uma tipo, empresa meio que denominada empresa meio que comum ali, tipo, do mercado, Uhum. porque a gente não tem muita referência. Então, as nossas maiores referências estão lá fora, que foi da onde veio também a ideia da Isso Não É, e lá já é um mercado mais, vamos dizer assim, tipo, difundido, né? Essa parte de impacto social. Então a gente aprende um pouco com eles lá fora, mas nem tudo é igual. A gente traz aqui para dentro e erra. Sim, Tipo, sim. fatalmente a gente erra. Mas a gente entende que é um processo e que vai dar certo. O consumidor ele já está bem mais sedento por empresas que não só tirem do mundo, né? Que a gente sabe que acaba tirando, mas que ela pelo menos ou repõe ou então deixe algo a mais. Eu acho que repor já nem é mais o suficiente, né? É preciso deixar algo para as próximas gerações. E o consumidor, ele já pensa assim. E as empresas agora, elas já viram que se elas não pensarem, elas vão ficar para trás. Então, a gente entende que o nosso momento, eu falo isso, a gente está super feliz, está super, muito do início, mas a gente está super feliz com tudo que tá acontecendo. Mas a gente sabe que o nosso momento mesmo da Isso Não É, aquele momento, aquele boom que vai dar ainda vai chegar, porque é tudo muito novo para todo mundo. Mas a gente acredita muito, porque a gente já tem visto números aí, tipo, no mercado que mostram que esse não é nem o futuro mais, mas é
um presente próximo, assim, né? É o que vem logo em seguida. Eu também acredito muito nisso, muitíssimo. E vocês dão a opção para o consumidor, para as pessoas que não tinham essa consciência de começar a ter, né? É muito fácil para mim, Silvia, que já tenho essa consciência, comprar isso não é. Né? Um produto isso não é. Mas para quem não tem essa consciência ainda, vocês estão dando essa oportunidade, né? Exato. Levando essa consciência aí para as pessoas. Mas e os projetos, Caio, que vocês ajudam? Isso é selecionado pela Isso Não É? É junto com a empresa? Como é que é essa seleção aí? Ou então, por exemplo, vamos colocar aqui em Minas. Se aparece o pão de queijo Isso Não É, necessariamente o projeto que vai ser beneficiado tem que ser mineiro também? Como é que funciona? Não, vamos lá. Quando a gente vai fechar, no caso, um produto, né, como eu disse, a Isso Não É acaba virando o braço social ali do parceiro. Então, a gente faz todo o mapeamento e a gente traz algumas opções de ONG, né, para a gente definir em conjunto, é sempre em conjunto, porque a gente acredita que é importante ter esse casamento mesmo entre o que a empresa parceira acredita, né, com o que ela está, no caso, ajudando. Então, a gente traz algumas opções, pode ser de Minas, pode ser da Paraíba, pode ser de qualquer lugar. Geralmente, assim, né, até contando já dos casos que a gente tem aqui, nessas quatro empresas que estão com a gente na Collab, geralmente a empresa acaba ajudando alguma ONG local, né, por uma questão mesmo de proximidade e também identificação. Mas a gente faz todo o mapeamento, traz uns nomes, vê qual se encaixa melhor com a cultura do parceiro, e a gente também tem alguns ali critérios de maturidade de ONG, alguns tipos de documento que a gente precisa para que a gente também torne o processo totalmente transparente. Então, a gente meio que seleciona essas ONGs, bota na mesa, a gente conversa junto, vê qual que encaixa melhor, e aí a gente faz todo o processo, no caso, a Isso Não É, faz todo o processo direto com a ONG e entrega as documentações para a empresa parceira, além de material de comunicação e tal, a gente faz tudo, meio que envelopa toda a parte de impacto e entrega para o parceiro pronto. Ai, muito legal. Não vejo a hora, Caio, de ver a Isso Não É aqui em Minas, de ver a Isso Não É pelo Brasil aí, fazendo esse impacto aí, não só, né, de espalhar essa mentalidade aí para os consumidores, mas para as empresas também, que vocês consigam difundir essa mentalidade, né, de que é preciso fazer alguma coisa hoje, agora, e que está ao alcance de cada um, ainda mais quando isso começar a ser incorporado no dia a dia, que é a proposta de vocês, né? A gente não está pedindo nada de diferente do que as pessoas já façam. Exato. Só fazer uma compra mais consciente, né? Exato. A gente acredita muito que se a gente incluir o ato de doar na rotina da pessoa, sem impactar a vida dela, no caso, a rotina dela, isso pode ter um resultado, sei lá, transformador, assim, porque é isso, é você fazer algo que você já faz todo dia, sendo que agora você vai continuar fazendo e também vai estar ajudando outras aí pessoas. Até para falar aqui já, pessoal, isso não é, já tem um mix de produtos aí, a gente tem desde, como eu disse, a pasta lá de amendoim, brownie, tem carteira, tem bag, então assim, dá já para começar a fazer algumas coisas, e a gente também está querendo muito já chegar em Minas e em outros estados, e também, quem sabe ter um mix de produto tão grande que a gente chegue no nosso sonho, que é de fazer as pessoas doarem todos os dias, mesmo que elas não percebam isso, né? Mesmo que seja dentro da rotina delas. Já está incorporado, né? Bom, Caio, deixa aí o contato para quem estiver escutando a gente, que seja de empresa ou que tem aquele amigo, né, que tem um negócio, que também é um produtor, às vezes, de um produto aí local e que também queira ter esse impacto aí também positivo no social. Como é que te encontra? Vamos lá. Eu vou deixar aqui o site já da Isso Não É, que lá tem todas as informações, que é www.issonaoé.com. É muito legal vocês entrarem lá no site, que tem desde o quando a gente já doou, né, o quanto já foi doado. Além disso, tem uma página onde você entra na parte da collab lá, do parceiro, tem um perfil de doador lá, que você consegue ver o quanto foi doado por cada parceiro, quais são os ODS que ele atinge com aquela doação, história da ONG,
tem tudo lá. Além disso, vocês lá pelo site mesmo, vocês já conseguem mandar e-mail já pra gente. Então, por e-mail, vocês conseguem falar sobre collab, tirar todas as dúvidas. E também pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, que é @issonaoé. Lá também tem todas as informações e lá é o canal que a gente fala mais e mostra mais sobre a Isso Não É. Mostra foto do tipo das ações, do impacto, já conversa um pouco mais. Então, segue lá. Qualquer dúvida, manda mensagem para a gente por direct. E se você também tem uma outra empresa, ou então tem amigo de amigo que tem empresa, manda lá para a gente que a gente faz uma collab e aí a gente vai junto fazer a transformação do consumo em impacto positivo. Maravilha! Adorei bater esse papo com você, conhecer esse projeto. Esse projeto não, né? Esse negócio, essa empresa, que venham mais empresas engajadas dessa forma, que levem essa mentalidade aí para as pessoas. E eu espero ver muito em breve, hein? Isso Não É aqui em Minas. Conte comigo para o que precisar. E eu espero também que quem esteja nos escutando se sinta motivado e inspirado a fazer cada vez mais compras conscientes e que veja aí também, muito em breve, Isso Não É nas prateleiras. Eu que agradeço, Silva. Muito obrigado pelo o convite e a chance de poder falar aqui da Isso Não É, né? Isso é importantíssimo. A gente sabe que para a gente chegar aonde a gente quer, a gente precisa falar com mais gente. E é muito isso que você falou, assim, é uma decisão que a Isso Não É tomou e que eu convido mais gente a tomar, que é entre ganhar dinheiro e fazer o bem, a gente escolhe os dois, né? É super aí possível. Muito obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade de conhecer essa ideia tão inspiradora, essa ação tão inspiradora. E eu aguardo quem estiver escutando a gente para mais um episódio do Na Boa, com mais pessoas, histórias e ideias inspiradoras. Até semana que vem.